aumento nas ações de espionagem no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial evidenciou que as agências de inteligência da Alemanha e da Itália viam no país uma oportunidade de conseguir informações relevantes para o esforço de guerra. Antes de prosseguir, gostaria de me apresentar. Eu sou o Lopes, B. Lopes, um curioso sobre assuntos de coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema, e esse é o canal O Espia. Então, sejam bem-vindos. As ações de espionagem no Brasil, na época da Segunda Guerra Mundial, foram executadas por agentes do eixo, por imigrantes cooptados, assim como por simpatizantes da causa nazifascista. E essas ações foram facilitadas pois não havia o necessário cuidado com o sigilo no país. E assim, cada vez mais, agentes nazistas foram sendo infiltrados no Brasil, pois para ver, o serviço de inteligência da Alemanha era muito melhor saturar o país com espiões, mesmo correndo o risco de prisões, do que ficar sem informações. O espião Alfred Winkelmann, alemão que veio para o Brasil em meados de 1939 trabalhar como representante de empresas militares da Alemanha, atuou na coleta de informações para ver a partir da cidade do Rio de Janeiro, com ligações em São Paulo e Recife. Winkelmann respondia a Günther Niedenfiller, adido da Embaixada da Alemanha em Buenos Aires, na Argentina, e mantinha contatos com Ralph Edmund Stifford, integrante de uma importante célula de espiões no Rio de Janeiro. Winkelmann foi detido pela polícia no início de 1943. Theodor Friedrich Schlegel, de nacionalidade alemã, chegou ao Brasil em 1936, com o intuito de trabalhar no comércio de aço. Recrutado pela Abwehr em 1941, Schlegel passou a trabalhar na coleta de informações, formando uma célula de espiões com colaboradores que agiam pelo nordeste e norte do Brasil. E faziam parte dessa célula Erwin Bacaus e Karl Adolf Veldens, dentre outros. Schlegel foi detido pela polícia em 1942, juntamente com vários outros integrantes da célula de espiões. Pessoas ligadas ao movimento integralista também atuaram em atividades subversivas de apoio à causa alemã no Brasil. Um desses foi Plínio Salgado, chefe nacional do integralismo. Em 1941, estava exilado na cidade de Lisboa, em Portugal. E dessa cidade, compartilhava informações com os alemães, informações essas recebidas de seus apoiadores no Brasil através de cartas. Plínio Salgado teria mantido contatos com agentes nazistas em Portugal, assim como na Argentina, pois tinha o interesse de ser reconhecido como líder no Brasil, caso a Alemanha vencesse a guerra. A inteligência norte-americana e britânica teriam avisado o governo brasileiro sobre as ligações de Plínio Salgado com os nazistas. Túlio Regis do Nascimento, conhecido como Garcia, capitão licenciado do Exército Brasileiro, liderou uma célula de espiões a partir da cidade do Rio de Janeiro, sendo a maioria dos integrantes dessa célula ligados ao movimento integralista. Essa célula de espiões visou informações sobre a movimentação de cargas e navios nos portos da capital federal, assim como pelo Nordeste brasileiro, tendo em Raimundo Padilha e Gerardo Magela Melo Mourão grandes colaboradores. E, em uma dessas missões de coleta de informações, especificamente sobre a base americana no nordeste do país, apareceu Carlos Astrogildo Correia. Mas, durante uma missão de sabotagem do navio Vinduk, apreendido da Alemanha e cedido pelo Brasil aos norte-americanos, ocorreram problemas. Essa operação de sabotagem foi planejada por Túlio Regis do Nascimento, que acionou Álvaro da Costa e Souza. Porém, o Álvaro, com receio do resultado da missão, traiu o grupo e entregou os comparsas à polícia, evitando a sabotagem do dito navio. E no decorrer de 1942, integrantes dessa célula foram sendo presos. Túlio Regis do Nascimento respondia diretamente ao embaixador alemão Kurt Max Pruefer, com suporte do adido militar da Embaixada da Alemanha no Rio de Janeiro, Hermann Bonn. Na cidade de Santos, em São Paulo, operava desde 1940, uma das mais importantes células da rede de espionagem nazista no Brasil, chefiada pelo cônsul honorário alemão Otto Wilhelm Ehrenchen-Webele, também conhecido como Kuntze, que era o principal espião para a Marinha de Guerra alemã em solo brasileiro. E, além disso, Otto Webele era também diretor da empresa Theodor Willi e trabalhava na prática da espionagem com o próprio filho, Heinz Ulrich Webele, conhecido como Mendes, dentre outros. E,
Para melhorar a operação dessa célula de espionagem, a Abwehr enviou o alemão Niels Christian Christensen. Niels Christian Christensen chegou ao Brasil em abril de 1941 e dizia ser dinamarquês, com interesse no negócio de exportação de café e, inclusive, montou um escritório na cidade de Santos, em São Paulo para isso. Mas, esse espião recebeu da Abwehr duas missões. A primeira, de melhorar a operação das redes de informações nazistas existentes pela América do Sul, com a instalação de rádios transmissores. E, a segunda missão, implantar uma nova rede de informações no Brasil, fazendo contatos para isso com Hermann Bohm, adido militar na Embaixada da Alemanha no Rio de Janeiro. Niels Christian Christensen, vulgo Lucas, instalou uma estação de rádio transmissora clandestina na cidade do Rio de Janeiro, e passou a trabalhar com Karl Mugg, um experiente agente alemão da Abwehr, na ampliação da sua rede de informações, assim como com Hans Ulrich Webele, filho do cônsul alemão na cidade de Santos. Com isso, Mugg foi enviado para o nordeste e sul do país no interesse de cooptar novos colaboradores. E, com o tempo, essa célula de espiões cresceu em tamanho e em sucesso também. Mas havia um problema. Christensen se recusava a se subordinar a um agente da Abwehr no Rio de Janeiro, conhecido como Alfredo. Um desconhecido até então para a contra-inteligência brasileira. Em janeiro de 1942, com a necessidade da compra de uma peça para uma estação de rádio clandestina existente na cidade de Santos, Niels Christian Christensen cometeu um erro. E esse erro foi fatal para as operações das redes de informações nazistas no Brasil, pois agentes da Delegacia Especial de Segurança da cidade de São Paulo, avisados sobre uma encomenda suspeita em um comércio local, entraram em ação. E, algum tempo depois, detiveram o brasileiro Odélio Garcia, um comerciante local que fazia negócios com uma empresa alemã na região. Essa empresa era Theodor Willi Cia, implicando Hans Ulrich Webele. Ao ser detido, Ulrich Webele admitiu sua ligação com a espionagem nazista na cidade, mas não falou nada sobre quem fez a encomenda da peça para o radiotransmissor. Durante revistas no escritório de Otto Wilhelm Heinrich Webele, feitas pelos agentes da Delegacia Especial de Segurança de São Paulo, foram encontrados vários materiais comprometedores, além de um certo endereço na cidade do Rio de Janeiro. Assim, várias pessoas foram presas pondo um fim na rede de informações de Kuntz na cidade de Santos. Mas faltava a pessoa que fez a encomenda da peça de rádio. Na cidade do Rio de Janeiro, em uma operação conjunta com as Delegacias Especiais de Segurança do Distrito Federal e de São Paulo, em 15 de março de 1942, Niels Christian Christensen foi detido na sua residência. Em seu poder, foram encontrados vários documentos, além de uma potente estação de rádio, assim como registros de envio de mensagens, sendo um desses registros contendo as coordenadas do navio de cruzeiro Queen Mary, pela América do Sul, que transportava soldados dos aliados. Muito provavelmente, esse navio seria atacado por um submarino alemão no mar. Mas, essa ação foi evitada. Preso, Christensen, que se chamava na verdade Joseph Jacob Johannes Starzixnes, acabou revelando toda a operação de espionagem, assim como os nomes de vários espiões e colaboradores. Começando, o desmantelamento da rede de espionagem nazista no Brasil. É sabido que a rede de espiões nazista no Brasil era parte de uma rede de informações que operava por todo o continente americano, coletando inteligência para o alto comando alemão. Mas essa é uma outra história que vamos contar em um próximo vídeo.